A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daquele setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Lenir. Temos aqui também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui também as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui uma aula muito resumida, mais ricas em detalhes, que com certeza vai complementar a lição desse domingo, que nós temos aqui como tema da lição, que é como ler as Escrituras, que é a lição número 5. Nós temos aqui o texto áureo, que está em Atos, capítulo 8, versículo 30. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entende tu os que lês? Eu vou dar uma pincelada em cima deste assunto aqui, se não me falha a memória, deve ser no final do tópico número 1, tá bom? A leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao verso de número 30. Nós temos aqui, queridos, no tópico número 1, a Bíblia precisa ser interpretada. Com certeza, aqui estaria abordando sobre a importância da exegese e a exegese. Tem a exegese e a exegese, beleza? E o tópico número 2 aqui, pressuposto pentecostais para ler a Bíblia. E já caminhando aqui para a conclusão, regras básicas de interpretação. Beleza? Muito bem. Quando a gente observa aqui, queridos, para todo esse contexto aqui, a gente vai ver que nesta lição aqui iremos enfatizar aqui então a importância do estudo dedicado das Escrituras. Estudar a Bíblia é muito mais do que simplesmente lê-la. Nas simples leituras encontramos alguns benefícios para a mente e também para a nossa alma, mas no estudo há um aproveitamento maior do conteúdo e uma mensagem, ou seja, uma palavra que não é exagerada, uma mensagem, deixa eu ver a palavra correta, que é uma mensagem, mensagem exarados nesse texto, ou enxertado nesse texto, nesse compêndio. Muito bem. Aqui, quando a gente observa aqui sobre a importância da exegese. Bom, se não me falha a memória, parece que foi na aula 2 de uma pincelada sobre as ferramentas importantes, que é nas figuras de linguagem. Foi nas figuras de linguagem, no tópico 2 da lição de número 2. E aqui nós vemos aqui em ricos detalhes a respeito desse assunto que é a exegese. Muito bem. Então, quando a gente observa aqui, mas Claudines, o que é de fato uma exegese? Exegese, ela é a análise, interpretação ou explicação detalhada e também cuidadosa de uma obra ou também de um texto ou de uma expressão. Então, etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego que é exegesis, que significa então interpretação. Então, a tradução ou levar para fora ou expor os fatos. E normalmente, queridos irmãos, a exegese ela é utilizada para a interpretação e explicação crítica das obras artísticas, também jurídicas, também literárias, principalmente os textos em cunho religioso, que é o que nós vamos discutir aqui. Então a exegese, no nome dado para as pessoas, exegetas, é o nome que é dado para as pessoas que fazem exegeses. E deve ser proficiente e uma grande variedade de disciplinas que estimulam a análise críticas, como também do cristianismo textual. O estudo de descendentes históricos e também culturais. E nós vemos aqui as investigações da origem do textos, entre outras características gramaticais, sintáticas e originais e também fonológicas, que tudo envolve a cultura, envolve a língua falada. É importante a gente ler um texto e ter a coerência desse texto e também extrair também a coesão desse texto, tá certo?
a gente vai observar aqui a exegese bíblica. Na Bíblia, queridos irmãos, a exegese é um conteúdo de interpretação gramatical e sistemático das escrituras sagradas. Então, para que uma pessoa possa estar apta para fazer uma exegese bíblica, queridos irmãos, essa deve ser especialista nos idiomas, não somente, mas principalmente nos assuntos históricos, conhecendo seus autores e as suas épocas, etnias e cultura da sua época, tá bom? Então, o oposto da exegese bíblica é a exegese. Olha aí, queridos, quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem uma pesquisa ou análise profunda do real texto. Alguém quer comprovar ao contrário do que o texto bíblico está dizendo. Então, é alguém tentando deturbar o texto, colocando o seu pensamento dentro de um texto. Quando você vai fazer uma interpretação de um texto bíblico, você vai extrair do texto o que o texto quer dizer para nós. Beleza? Esse é a exegese correta. Além disso, queridos irmãos, além disso é só furada. Nós vamos observar aqui algumas exegeses jurídicas. Exegese jurídica se baseia então nas chamadas escolas de exegetas, uma corrente de pensamentos justos positivista, ou seja, que tentam explicar os fenômenos jurídicos a partir de normas e leis estabelecidas pelas autoridades e determinadas pela sociedade. Mas aí a gente vai ver aqui uma diferença entre uma exegese e a hermenêutica. Lá na frente nós vamos comentar a respeito desse assunto aí. E se eu fosse comentar aqui sobre a exegese jurídica, talvez não teria tanto respaldo como meu amigo doutor Emerson Leite, meu amigo do peito, doutor advogado, né? E ele com certeza faz muito bem. E além disso, o evangelista Emerson Leite, além de ser doutor em advocacia, ele é um exímio também servo de Deus, que é um professor nato da escola dominical, um amigo meu. Um abraço para você, Emerson. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Não vou nem entrar nessa área porque essa área não é minha. Mas continuando aqui, queridos. Então a hermenêutica é considerada por muitos como sinônimo da exegese, tá bom? Pois também consiste na arte técnica de interpretar e explicar um texto. Quando você observa que a principal diferença entre a exegese e a hermenêutica são as regras e técnicas específicas que cada sistema de interpretação ele possui. Mas lá na frente estarei comentando sobre a hermenêutica e a origem e da onde surgiu. Na parte, fica aqui na parte do tópico número 1 e na parte B, a limitação dos leitores. Nós vamos observar aqui que a Bíblia ela é tanta vinda da parte de Deus, como também da parte do homem, da parte de Deus, porque foi inspirada por Deus, foi revelada por Deus, e homens, porque Deus usou cerca de 40 autores para escreverem a Bíblia Sagrada. Muito bem. Através das suas limitações, das suas etnias, das suas culturas, uns eram cultos, outros eram leigos, mas Deus escolheu essas pessoas para escreverem a Bíblia Sagrada. Nós vemos aqui as limitações dos leitores. Quando o leitor ele leia a Bíblia, a palavra de Deus, ele também tem as suas limitações. Mas nós podemos observar aqui que uma ajuda do Espírito Santo, ele vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão mais fidedigna de toda a aceitação. Foi por isso que Jesus disse assim, Deus disse, eu ocultaste as coisas aos grandes entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Então, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, estamos interpretando, porque todos os leitores também são intérpretes. E precisamos entender, então, as limitações dos leitores, tá bom? Queridos, quando a gente observa aqui, a gente tem o nosso limite. Ou seja, dentro desse limite, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nós estudar, para nós analisar os textos mais difíceis de ser interpretados.
Nós vamos observar aqui uma leitura comum. Em Atos lemos o relato do encontro de Filipe com o mordomo da cadência rainha dos etíopes. A Bíblia conta que aquele ilustre homem, vindo de Jerusalém, assentado em seu carruagem, ele lia o profeta Isaías, como está em Atos capítulo 8, verso 27 e 28. Mas não entendia absolutamente nada. A toda parte nas igrejas, pessoas que às vezes respeitam se afirmam então com orgulho, já li a Bíblia tantas vezes e não consigo aprender nada em quase nada dela. Ler não é a mesma coisa de estudar. Então é importante a gente analisar, vasculhar e interpretar corretamente. Essa é uma leitura. Para isso, você vai precisar de livros, de fontes fidedignas, mergulhar. Hoje, se você não tem condição de comprar livro, hoje o que mais tem é biblioteca virtual. Eu estou em um grupo aqui virtual do WhatsApp, que se eu fosse imprimir todos esses livros, eu diria que seria mais de 10 mil reais em livros. Hoje você pode abaixar no celular e ler um livro quantas vezes ser necessário. Isso é importante. A internet facilita para todos nós. Continuando aqui, queridos. A leitura persistente, a palavra de Deus, ela nos adverte, persistir em ler, exortar e ensinar. Como está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13. Há muitos crentes que começam a leitura da Bíblia em janeiro, com o firme propósito de ler diariamente até o final do ano, mas infelizmente poucos que conseguem alcançar esse objetivo. Então, falta disciplina e persistência. Precisamos estar persistente. Mas o que é estudar? Estudar, queridos, ela consiste em um processo de concentrar toda a atenção em um fato. Ou seja, assunto ou objeto com o fim de aprender, ou seja, a essência, a funcionalidade, utilização, relações da causa e consequência. E estudar exige então um estudo tanto das aptidões intelectuais, como também aprender a ver e ouvir e retingir e ler e memorizar e raciocinar. Todo cristão, especialmente os alunos da escola bíblica dominical, precisa estudar com afinco as Sagradas Escrituras, tendo em vista a necessidade de aprender a sua mensagem, a essência e os significados é importante. E a gente vai observar aqui em todos os aspectos. Então, estudo aplicado da Bíblia. O estudioso ou estudiosa da Bíblia é importante reconhecer as sabedorias e as instruções da prudência. Até o sábio em Provérbios capítulo 1, versículo 2. O estudo da Escritura conduz o crente à sabedoria em todos os aspectos da vida. Entretanto, vemos aqui, temos que ter cuidado, queridos irmãos, para que o aprendizado não seja meramente teórico ou seja, tem uma palavra difícil, memônico. Então, o estudo bíblico deve ser como principal objetivo e prática dos princípios divinos na vida cristã diária. Então, a palavra memônico, ela é um sistema de memorização, tá certo? Só simplesmente isso. Indo aqui para o tópico de número 2, porque essa aula vai ser bastante resumida, meus queridos irmãos, tá bom? Então nós temos aqui, precisamos aqui limitações, precisamos de muita ajuda do Espírito Santo de Deus. O tópico número 2, o pressuposto pentecostais para ler a Bíblia. Bom, a autoridade da Bíblia, a iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência. É preciso ter a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com a Sagrada Escritura. Precisamos entendê-la e compreendê-la desde todas as histórias, principalmente começando pelo Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva. Nós vemos aqui na tópico número 6 a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere-se à atuação do Espírito Santo na vida do crente. Então, essa iluminação do Espírito Santo está para iluminar nós cada vez mais, abrir o nosso entendimento para nós ter uma compreensão mais ampla, mais expansiva.
Quando a gente observa aqui sobre o valor da experiência, o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar salvo e perfeito. Como está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, na lição de vocês aí. Então a experiência é importante, porque a gente aprendemos com os nossos erros, e é mais importante aprender do que com os erros dos outros, não é verdade? Queridos, eu vou findar aqui essa participação desta aula, regras básicas de interpretação. E aí eu comento aqui falando sobre a hermenêutica. E uma aula bastante resumida. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito na sala de aula quando deparar com o professor. Muito bem. No tópico número 3 aqui, regras básicas de interpretação. A escritura é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta ela mesma. Falando aqui sobre os princípios de interpretação, principalmente aqui quando nós comentamos aqui sobre hermenêutica, o que é hermenêutica, Claudines? Bom, a hermenêutica é uma palavra com a origem grega e significa arte ou técnica de interpretar e explicar textos em discursos. Então, o seu sentido original está relacionado com a Bíblia, sendo que, nesse caso, ele consistia, então, na compreensão das Escrituras. Para compreender o sentido das palavras de Deus, hermenêutica também está presente na filosofia e também na área jurídica, cada um com o seu significado. Segundo a filosofia, a hermenêutica ela aborda duas vertentes ou seja, epistemológica com as interpretações de textos, adológica, que remete para a interpretação de uma realidade. Etimologicamente, a palavra está relacionada com os deus, letra minúscula, grego Hermes, que era um dos deuses da oratória, filho de Zeus, na mitologia grega. Então a hermenêutica bíblica é porque Hermes, desde criança, ele levava as cartas e interpretava. Além de levar para as pessoas leigas, ele interpretava. Ele era um adolescente, ele levava essas mensagens com muita velocidade e entregava. E o seu pensamento, esse é o pensamento da mitologia grega. Mas quando a gente observa aqui sobre a hermenêutica bíblica, a hermenêutica na Bíblia é a arte que estuda as escrituras e que cada palavra, frase ou capítulo significam. Existem muitos textos na Bíblia difíceis de compreender, por isso a hermenêutica ela faz-se essencial para as pessoas que não têm muito conhecimento das palavras e dos seus símbolos. Então a hermenêutica na filosofia, a hermenêutica é a ciência que estuda a arte, a teoria de interpretação, e surgiu na Grécia Antiga. Então a hermenêutica ela estuda diversos assuntos, diversas áreas como literatura, religião e também direito. Na filosofia então a hermenêutica ela é fundamentada em todos esses aspectos importantes. Não vou nem comentar sobre a hermenêutica jurídica, mas só para nós ter até porque a hermenêutica ela é uma dos módulos que acompanho tanto no curso básico como no curso avançado e também no bacharel em teologia. E está envolvido no meio acadêmico como uma das ferramentas importantes de interpretação. Queridos irmãos, como eu falei para vocês aqui, que essa aula vai ser bastante resumida e vai um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudine Santos, e vamos para a Escola Bíblica Dominical Presencial. Lá nós aprendemos junto a Palavra de Deus.